E aí, pessoal, tudo certo? Renan por aqui. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre a ferramenta chamada Druze. O Druze é uma BRMS, né, uma Business Rules Management System, que seria um sistema gerenciador de regras de negócio. É uma ferramenta que eu já utilizei de forma profissional, é bem interessante. Ela é mantida pela Red Hat, se eu não me engano, acho que é da Red Hat. Há 2 anos atrás, eu não conhecia ela, acabei conhecendo no projeto que eu fui trabalhar e vamos dar uma olhadinha aqui no que ela é capaz de fazer, tá? Eu vou trazer uma versão de uso bem simples dela. Depois, se vocês acharem interessante, eu posso trazer um outro vídeo mostrando o uso dela com o Spring, que é a forma que eu utilizava, tá? Mas vou deixar igual aqui nos comentários desse vídeo o link da Biodung aqui, que tem um uso dela com Spring e também desse outro site que Java in Use, que tem um exemplo aqui. Achei esse aqui parece bem compacto também, bem interessante. Mas se vocês acharem interessante, comentem aqui que eu trago um vídeo explicando. Tá? Mas basicamente, o uso que eu fiz, o uso que eu vou mostrar aqui, é uma forma onde que eu passo algumas regras de negócio para dentro dela, né? Fica num contexto de um microserviço, que daqui a pouco tem um core específico, uma regra de negócio específica, seria interessante o uso. Daqui a pouco uma aplicação muito grande, eu não sei se que tem várias regras de negócio espalhadas, não sei se daria para fazer o uso. Daria também, mas eu não sei como é que ficaria isso, essa dinâmica no dia a dia ali de como manter. Mas bora lá para o código então. Como eu comentei, eu fiz um exemplo bem simples aqui. Eu criei uma aplicação a partir do IntelliJ aqui, vim em New Project e criei uma nova aqui, usando o Maven Archetype aqui. Utilizei esse aqui, se eu não me engano, e criei aqui. Ele já vai criar a estrutura básica ali de um projetinho, com a pasta Java, a pasta teste e a pasta research aqui, tá? Vai vir o POM. No POM aqui que eu fiz, tá? Coloquei tipo uma variável aqui chamada Druze Version. Estou usando a versão 7.73 do Druze, que é a versão que eu estava utilizando profissionalmente também. Adicionei as dependências que eu preciso aqui, daqui do Druze, tá? E também do SL4J, que ele precisa. Sem essas duas aqui, se eu não me engano, o Druze não consegue executar. E essas configurações para baixo aqui era padrão já que o IntelliJ me trouxe quando criou. Mas basicamente eu preciso dessas dependências aqui, tá? E aí, claro, como eu coloquei aqui a versão, né, do Druze, aqui eu só uso uma variável aqui para não ficar repetindo essa versão todo o tempo aqui. Esse código vai estar lá no GitHub também, vou deixar o link para o código aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar aqueles sites aqui, ó, na descrição do vídeo. Bom, como é que vai funcionar isso? O que eu fiz aqui? Vou explicar o que eu fiz. Eu criei um objeto chamado CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Esse objeto tem o número da CNH, um nome, a quantidade de pontos, aqui é fake, tá? Imagine que um objeto CNH meu aqui tem pontos, tem a data de expiração e tem o status e uma causa, tá? Objeto simples aqui, tá? O que eu acabei fazendo a mais aqui? Coloquei um método chamado isExpirada, que vai me retornar se ela está expirada. Basicamente pega a data atual e testa se ela é anterior à data de agora. Se ela for, ela está expirada. E acho que foi isso. E eu fiz o toString aqui, eu fiz o override no toString para quando eu der um system out lá, que eu quiser rodar, ver no console, ele vai fazer dessa forma aqui, vai logar o número da CNH e o nome, dessa forma aqui, CNH e colchetes aqui. Foi isso que eu fiz, depois eu criei um repository que na verdade é só um método estático que vai me retornar 4 CNHs quando eu pedir para ele, 4 CNHs fixas. Então, uma aqui é a CNH de número 50, do Renan, que não tem pontuação nenhuma e que está vencida, venceu em 2021. A CNH do João, que tem 25 pontos, mas que não venceu, 2025 a data dela. Tem a CNH da Maria, que tem 10 pontos e não está vencida. E tem a CNH da Tereza, que tem 15 pontos e também não está vencida. Beleza. Então, a princípio aqui, eu tenho essas 4, tá? Bom, e aqui eu tenho aqui eu tenho o ENUM para dizer qual é o status da CNH ali, que eu uso lá na CNH. Ó. Então, o padrão é não processado, tá?
Então é isso que eu tenho. E a minha aplicação é bem simples, tá? Ela está rodando aqui direto na classe main, tá? E a gente está usando da forma mais básica mesmo o Druze, tá? Eu estou só fazendo uma factor aqui para pegar uma key container. A partir da key container eu crio uma sessão. Essa sessão tem um nome e ela está configurada aqui no CamAudio XML. Então aqui eu tenho o nome da session e aqui eu tenho a package, né? Bom, esse é o padrão, tá? Mais simples. Tem uma forma que a gente não precisa usar o XML com o Spring, que é mais interessante, mas acaba que aqui tem uma configuração maior. Posso mostrar em outro vídeo para vocês. Mas esse é o básico aqui para funcionar, tá? E aí aqui, ó, esse org example, esse session tem que ser o mesmo nome que está aqui, tá? E com essa configuração aqui, org.example, ele sabe que ele vai ter que vir pegar as regras de negócio nossas estão aqui dentro, ó. E aí tem agora a questão do Druze. O Druze, ele conhece as regras dele, as regras que ele vai, digamos assim, qual é a ideia? Eu vou pegar um objeto meu e vou passar para dentro do Druze. Vou pedir para ele processar aquele objeto meu. No meu caso aqui é uma CNH. Eu quero que a CNH vá para dentro, passe por dentro do Druze e o Druze execute essas rules. E essas rules, elas são escritas dessa forma aqui, tá? Aqui é uma rule, aqui é uma outra rule e aqui é outra rule. Então eu tenho 3 rules, como se fossem 3 regras de negócio. Então a rule, o que ela tem? Ela tem um nome. Aqui o dialeto que eu vou escrever é Java. Existe um dialeto chamado MVEL, tá? Também posso, é bem parecido com Java, mas quando a gente está programando Java, acho interessante a gente vir com o dialeto em Java mesmo. E aqui eu tenho a regra, do tipo assim, ó. Então, quando algo acontecer aqui, eu faço algo aqui. Então, se when isso aqui for verdade, then eu executo isso aqui. E basicamente aqui eu tenho regras separadas. Então, eu tenho uma regra que vai testar se a CNH está expirada. Então, aqui, ó, para montar esse arquivo DRL completo, eu preciso colocar a package, que é a partir de onde ele vai ser executado. Então, vai ser executado a partir de org.example. E eu preciso importar esses objetos que eu vou usar aqui dentro. Então, eu uso o localDate aqui dentro. Eu uso o status SNH. Eu preciso importar aqui. Então, qualquer objeto que eu vou utilizar aqui dentro, eu preciso importar aqui. Tá? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu vou usar a CNH. Aqui eu estou passando como para a variável CNH o objeto inteiro CNH, e dentro desse CNH eu estou acessando o método isExpirada. Então, que é basicamente aquele método que ele fez aqui, ó. Então, eu vou receber a CNH para o Druze processar, ele vai nesse método isExpirada e vai retornar ali um true ou false. Então, se ela for expirada, ou seja, isso aqui deu true, ele vai realizar esse processo aqui. Então, ele vai dar um system out, dizendo que ela ficou inválida porque expirou, e aí vai jogar ali também no console, né, a CNH, né? E aqui eu vou chamar um cara chamado modify passando essa CNH aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou setar o status dela para inválida e vou setar a causa para CNH expirada. O mesmo acontece para as outras regras. A outra regra testa-se então aqui, ó. Aqui eu tenho uma regra fixa, ó. Como é que eu sei que a pontuação extrapolou ou não? Por causa desse teste aqui, ó. Então é maior que 20. Então, se essa carteira tiver mais que 20 pontos, ela está inválida porque ela tem mais pontos que o permitido. Então, estou dizendo que é 20 aqui. Então, o CNH tem um atributo chamado pontos, ele só testa. Então, se isso aqui for true, ele vai executar isso aqui. E aqui tem um outro teste que ele só testa se ela não processada. Tipo, se ela estiver só não processada, a gente vai passar ela para válida, tá? E é basicamente isso. A gente considera ela como válida caso ela esteja com o status não processada. Obviamente que ela pode ter caído em algum outro aqui e não cair aqui. Bom, com essas regras feitas aqui, e eu poderia ter várias outras, eu poderia ter concatenação, obviamente, né? Eu poderia ter um EE e testar alguma coisa aqui também, não teria problema nenhum. Eu só resolvi separar as 3, então. Bom, a partir daí que eu criei a sessão, a partir dessa sessão ele entende que ele precisa pegar esse arquivo chamado rules.dr dentro dessa pasta aqui, eu vou chamar, eu vou pegar aquele o CLH repository, vai me retornar essa lista de CLHs, eu vou passar para dentro da keySession.insert, uma por vez, né? Vou passando todas. Depois disso eu executo o fire_all_rules e eu vou ter no final, né? Como eu estou passando todas essas CLHs lá para dentro, elas vão ter essas alterações feitas e eu vou pegar elas depois aqui, ó.
e vou ver o que aconteceu com elas. Então, se eu executar aqui, ó, provavelmente eu vou ter os system outs aqui, que são lá de dentro das rules que eu coloquei, ó. Então, tem esses system outs aqui. E depois de ter executado, né, ó, depois do Drus executar, eu tenho isso aqui. Então, o que eu tenho ali, ó? Eu tenho a do Renan, que foi inválida porque expirou, a do João, que está inválida por ter mais pontos que o permitido, e a da Maria e da Tereza, que não tinham validação. Então, no final, aconteceu. A do Renan ficou com o status inválida, tá? Então, aqui eu já estou printando o status que ela ficou, né? O status da CNH e a causa. Ó, então, ficou a CNH expirada do Renan. O do João ficou inválida porque tem mais pontos que permitido, que é 20. E as outras duas da Maria e da Tereza, ó, ficaram válidas porque elas estão tudo ok, elas só estavam sem validação mesmo, então ficaram válidas. E é basicamente isso, tá? Claro, é uma das formas de usar o Drus, né? Se a gente olhar ali no site do Drus, ele é bem mais poderoso que isso. A própria forma que eu utilizei de forma profissional, ela tem um pouquinho mais de... É um pouquinho mais complexo o uso, mas não é tanto. Basicamente, a gente tem várias regras mesmo. E aqui é importante ressaltar que ele é super poderoso, tá? O Drus, ele é muito performático. Eu já usei de forma profissional tendo mais de 200, se não me engano, mais de 400 regras aqui. E ele performa bem, performa a nível para Black Friday mesmo, tá? A forma que eu usei era para e-commerce, então era bem interessante. Ele performava para Black Friday para não ter problema nenhum. Até o exemplo que ele dá aqui é interessante desse uso aqui, ó. Se eu não me engano, ele vai testar como se fosse uma loja, ó. Então ele testa se um produto é tal, se o produto for tal, ele seta o desconto, ó. Então, alguma coisa no sentido assim, imagina que eu tenho um carrinho, digamos assim, daqui a pouco eu tenho um carrinho e quero processar para saber se tem alguma promoção para ser aplicada, digamos assim, no meu carrinho. Daqui a pouco tem uma promoção de frete grátis, caso o valor total do carrinho seja maior a 100, digamos assim. Então, é interessante, né? Porque o e-commerce tem várias promoções, então seria uma forma de tu colocar essas promoções, cada promoção poder ser uma rule aqui do Drus e ele vai aplicando aqui essas promoções, né, no carrinho. Então é isso. Do Drus é uma ferramenta interessante, como eu comentei, já trabalhei de forma profissional com ela, é, e ela performa bastante, tá? Então isso é interessante de ser comentado também. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like. Se querem que eu fale mais, querem que eu traga aqui no canal daqui a pouco um vídeo utilizando com Spring. Daqui a pouco a gente tem essas regras, por exemplo, aqui eu tenho essas regras, essas DRLs, digamos assim, num banco e a gente carrega para a memória aqui, para esse arquivo. Eu trago, é só deixar no comentário aí que a gente fala mais. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.